Ótimo. Você abordou uma questão muito interessante sobre analista do Fiagro, que a gente tem muito mais voltado para análise ali de crédito, muito do que está no mercado, e vai ter de fato um time mais reduzido, então 2 ou 3 analistas ali, mais o gestor para realizar ali um comitê junto, e às vezes, né, traz um analista que é de crédito, mas meio que geral, para analisar balanços, e como está tudo meio que padronizado, e por isso que ele pega geralmente o de mercado, né? Porque, como você citou, um dos gargalos atualmente do produtor rural é balanço auditados, uma governança melhor desenhada, números confiáveis. No teu entendimento, qual é o maior gap, além do gargalo de balanço e governança, de aproximar a Faria Lima, né, os outros fiagos, ao produtor rural, frente aos desafios? Então, você é um gestor, já trabalhou em outras casas. Qual os principais desafios que você enxerga da Faria Lima se aproximar do produtor rural em si, de entender quais são as particularidades, as nuances? Fala um pouco sobre essa questão, por favor. Claro. A questão da governança, ela facilita demais, né? Então, assim, se a empresa tem um balanço auditado, com RI estruturado, divulga dados operacionais, dados financeiros e tudo mais, é muito mais fácil para uma pessoa, para um analista que está acostumado com o mercado, conseguir ler aquilo ali, né, de uma maneira, vamos dizer assim, inteligente, e entender quais são as necessidades e os riscos relacionados ao negócio em si. Quando a gente fala de produtor rural, pessoa física, lá na ponta, primeiro, o produtor rural já por si só, uma pessoa mais resistente a novas parcerias. Então, assim, não é tão fácil chegar lá e falar, ó, eu sou uma asset nova, quero me aproximar de vocês, vamos fazer uma operação. O produtor, ele gosta de ter a confiança do outro lado também. Pensa que se você é uma indústria a céu aberto, que se você tem uma quebra de safra amanhã por causa de uma intempérie climática, você quer o respaldo do seu credor, você quer que ele entenda a sua situação, né? Vamos ser bem sinceros, e que você confie que ele vai te entender, que vamos rolar essa dívida, me paga os juros aqui, vamos organizar, bota uma garantia aqui, outra lá e tudo mais, né? Então, assim, a questão da confiança do produtor para com a instituição financeira ou asset, o credor em si do outro lado, é muito importante. 2. Então, essa aproximação ela já não é simples por causa disso. O produtor também não quer se expor demais ao mercado. Quando a gente fala, por exemplo, para o produtor, você vai estar lá, vou divulgar seus dados, não sei o quê, não é tão óbvio assim, tá? O produtor capitalista, ele quer ser uma pessoa, vamos dizer assim, muitas vezes mais restrita. Então, existe um pouco dessa dificuldade. Terceira é que, na verdade, tem poucos analistas e pouca gente que trabalha no setor há bastante tempo. Esse é um setor que vem sendo mais abordado até pelos grandes bancos privados mais recentemente. Tá? Se a gente falasse antes de 2015, quais eram os bancos especialistas em agronegócio do Brasil? A gente tinha uma atuação grande do Banco do Brasil, o Rabobank, e olhe lá. A partir de 2015 que a gente começou a ter Itaú, BTG, Santander, os grandes bancos privados brasileiros começaram de fato a criar áreas especializadas de agronegócio. Então você não tem muita gente, tá, que é, vamos dizer assim, ligada ao setor e ao mesmo tempo está no mercado financeiro olhando operações de crédito ou até operações de equity. Terceiro, na minha visão, o mercado ainda é muito dos papéis líquidos, que essa empresa é listada na bolsa, então está aqui, eu consigo ter acesso a isso. Tal. E, na nossa visão aqui da Risa, não dá para colocar uma operação de Suzano para rodar dentro do meu Fiagro, ela não paga taxa de administração mais CDI. Né? Nesse caso é melhor o meu cotista comprar uma LCA do Itaú. Tá? Então, assim, as grandes empresas do agronegócio, que são listadas, que todo mundo quer que tenha, né, que está disponível ali,
na minha visão, elas não remuneram os fiagros da maneira com que deveriam, ou seja, não é que elas deveriam, né? Elas conseguem colocar papel no mercado a CDI mais um. Fiagro para fazer a operação a CDI mais um não tem racional na minha visão, sendo bem sincero. Então, existe esse gap, e essa leitura do produtor rural em si, por muitas vezes trabalhar na pessoa física, entendimento de todos os riscos envolvidos, ela é complexa. Tá? Então, ir lá, sentar com o produtor, fazer fluxo de caixa, entender o balanço, montar um balanço, entender esse balanço, entender das regiões, os riscos que estão ali envolvidos, risco logístico, risco de sucessão, risco de climático, risco de produção, risco de liquidez da commodity, capital de giro da commodity, é complexo. Até por isso eu coloquei no começo aqui, né, não temos a pretensão de entender de tudo do agronegócio brasileiro. Somos especialistas no que a gente faz, porque a gente entende que só dentro do nosso negócio, já enxergar todos os riscos é complexo. Então, muito nichado, a gente já entende que é bem complexo. Então, a gente prefere, vamos dizer assim, eu entendo que ter essa especialidade, se aproximar do produtor, ter as portas abertas, e ter um time que entende os riscos, vai lá, faz a análise e está próximo do dia a dia do produtor, ainda é um pouco de entrave por causa de pessoas, tá? E por causa do entendimento do setor em si. Não significa que não tenha, não é só a gente da RISA que faz operação com produtores de grande porte. Tá? A gente tem outros gestores que têm essa atuação já há algum tempo e que fazem as operações da mesma maneira que a gente faz.